Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Hoje nós estamos aqui para mais uma estreia, para debatermos sobre o fim do neoliberalismo, a PEC dos bancos e a renda básica emergencial. Para esse papo eu trouxe como convidados a Verônica Moraes, administradora, e os advogados Rafaela Machado e Helder Tavares. Antes de nós começarmos, eu quero pedir a galera, né, que vocês deixem o gostei, compartilhem e deixem o comentário de vocês para que vocês possam impulsionar mais esse trabalho. Então, nós já vamos começar aqui com o nosso primeiro tema, né, que é o neoliberalismo, né? Então, a partir de algumas observações preliminares, nós podemos dizer que o governo, antes de ele assumir, ele já dava algumas pistas de qual seria o modelo econômico que ele ia seguir, né? A gente via muitas vezes o governo partindo daquela dicotomia bastante equivocada, eu diria, entre menos Estado e menos mercado, o que, convenhamos, é uma discussão bastante absurda, até mesmo nos países da centralidade do capitalismo. Mas, né, o governo Bolsonaro ele acabou se notabilizando, perdão, por esse liberalismo que eu posso dizer mais agressivo que as versões anteriores que a gente já tinha visto. Embora eu gosto sempre de deixar claro, né, que o governo Bolsonaro ele é uma agenda de continuidade da gestão do Michel Temer. E até o final do ano passado, essa agenda ultraliberalizante, ela era muito comemorada, tanto pelo mercado financeiro, pelos grandes empresários, pelas federações das indústrias, e também por outros grupos patronais que acabavam comemorando uma vitória da liberdade, do empreendedorismo e, claro, né, dos lucros desses grupos. Só que aí chegou um momento, né, que eu sempre gosto de dizer, né, que o liberalismo ele só é bom até o momento que a realidade bate a porta. Então veio o Covid-19 e ele conseguiu impor uma realidade muito dura à prática e ao discurso neoliberal. A partir daí, né, nós já observamos até mesmo pelos países da centralidade do capitalismo, que a maioria deles tem adotado as práticas do velho Keynes, né, que dizia que justamente no período de crise é que preciso gastar. E o coronavírus, eu tenho comentado até com alguns amigos, ele não só infectou as pessoas, mas o sistema econômico. Então, nós tivemos aí estadistas gastando trilhões para tentar salvar a economia local, e nós tivemos até investidores de planos, daqueles fundos de investimento, pedindo um plano arrojado, ao estilo Marshall, com uma ousadia de um novo New Deal, até porque eles já sabem que depois do Covid-19 há uma previsão de uma recessão global. Então, eu queria saber de vocês se depois do Covid-19 nós teremos o fim do neoliberalismo ou vocês acreditam que a crise que virá depois ela produzirá uma reformulação do próprio capitalismo? Pode começar. Quem fala primeiro? Eu vou passar a palavra para a Verônica. Pode ser, Verônica? Para mim? Pode. Eu acho assim que a gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer no futuro, mas ficou bem claro, principalmente para as pessoas que se deixavam contaminar, né, por essa ideia de um liberalismo, de que o Estado não era importante. Imagina as pessoas mais humildes que não têm acesso à informação e que se deixaram contaminar por essa ideia de que o Estado não tem importância. Agora elas estão sentindo na pele a importância do Estado. Isso já é uma grande vitória, porque ficou clara a importância do Estado, de ter um Estado forte. Agora, a gente não tem como prever o futuro, o que vai acontecer no futuro. Mas, com certeza, vai ter uma tendência fortíssima, sim, a uma mudança, né? Porque ficou bem claro que não existe, não tem como, é uma arrogância dizer qual é o tamanho do Estado. Né? Não tem Estado mínimo, Estado máximo, não tem Estado grande, Estado pequeno, tem o Estado ideal para aquele momento.
E é importante você ter um Estado forte para momentos como esse que nós estamos vivendo agora, por exemplo. Né? Mas, então, assim, o tamanho do Estado que vai definir é o momento, a situação que a gente está vivendo, o local que a gente está vivendo, a região que nós estamos vivendo, a economia que nós estamos vivendo. O Estado ele tem que ser um Estado ideal, um Estado perfeito, entendeu? Para dar estado de bem-estar social, né? Então, esse é o Estado ideal. Né? O Estado que atenda às necessidades da região, do momento, né? Então, com certeza vai ter, inclusive tem algumas não. Tem uma corrente que já está há muitos anos aí, já sendo defendida por muitos economistas, de ter uma renda mínima, inclusive para todos os cidadãos, né, que vai ter uma renda mínima, e que isso vai ganhar muita força. Existe uma tendência disso ganhar muita força depois desse momento que a gente está vivendo agora. Helder? Tá bom para mim. Eu ia sugerir a Rafaela, mas vamos lá. Não, para mim não faz. Enfim, eu mais para respeitar também, sei lá, Rafael, Verônica, não sei, Cristiano é o coordenador, mas eu também posso falar. Já introduzindo, assim, concordo inteiramente com o que Verônica já mencionou, assim, o discurso neoliberal, sem dúvidas, no mínimo o discurso ultraliberal, sem dúvidas, ele está, enfim, a mão invisível do mercado ela foi amputada, isso é um fato, e o fato é um imperativo categórico, não tem como mudar, as pessoas estão vendo de verdade a sua realidade, sentindo que só o Estado consegue responder a crises avassaladoras como uma guerra, como o Covid-19, como foi a crise de 29, mas eu não sou tão otimista com relação ao fim, propriamente dito, do neoliberalismo. A palavra até doce no momento é o keynesianismo, enfim, tem muita gente dando relevância ao termo keynesianismo para as respostas que os vários países do mundo estão dando. De fato, primeiro, eu acho importante, aí há um pouco de vamos dizer assim, de superficialidade de análise, tanto de um lado quanto de outro, dizer, isso é keynesianismo, o keynesianismo é uma ideologia de direita ou de esquerda, enfim, um lado atacando o outro, tem uma vertente um pouco mais radical da esquerda que entende que o keynesianismo nada mais é do que a reformulação da teoria clássica, enfim, com alguns ajustes. Já a direita entende que o keynesianismo é o Estado absoluto, a gente meio que está nesse tempo, não tem como prever o que vem. O que acontece é que o keynesianismo, embora alguns entendam, não é só uma ideologia. O keynesianismo é, primeiro, uma teoria econômica, científica, aí eu não vou nem, enfim, ousar em tratar, porque eu não sou economista, mas são alguns métodos, algumas estratégias e algumas conclusões científicas de quais são as respostas do mercado, quais são as respostas que o Estado tem que dar, qual o resultado ou a ausência de políticas anticíclicas. Isso é um fato. Mas o keynesianismo pode ser tratado como estratégia, ele foi uma estratégia tanto da direita, com alguns elementos de keynesianismo, tanto para a direita liberal, neoliberal, o que quer que seja, quanto para políticas de esquerda, de atuação do Estado. Até porque, como eu costumo dizer, na verdade todo mundo costuma dizer, inclusive os mais radicais, não existe capitalismo, não existe liberalismo sem Estado. O Estado sempre alimentou o liberalismo. A forma como ele alimenta é que diferencia, e aí pode ou não utilizar mais ou menos técnicas de keynesianismo. A gente vê a China utilizando técnicas do keynesianismo, a gente viu antes de Roosevelt e depois mais ou menos contemporânea Getúlio Vargas, que costuma dizer, o antigo presidente ainda liberal, ainda clássico dos Estados Unidos, antes de aplicar, vamos dizer, o New Deal, que era o Herbert Hoover, né? Ele já tentou algumas medidas que estão sendo realizadas agora, então não dá para dizer que o que foi realizado no planeta é keynesianismo, é o fim do neoliberalismo, até porque renda básica é um assunto, vamos dizer, na forma como está, que surgiu no neoliberalismo. Então, assim, a gente não tem como prever. O que a gente sabe hoje é que a sociedade é que demanda a força do Estado. Se a gente tem uma sociedade desigual, enfim, que tem uma carência
de serviço público, não tem condições econômicas, a gente naturalmente vai demandar do Estado maior providências, enfim, na saúde hoje em dia, que é o mais emergencial, mas tem outros métodos também que a gente pode discutir, renda básica, injeção de liquidez, enfim, mas eu vou passar para a Rafaela. Concordo com a companheira Verônica, com o Helder, e eu gostaria de acrescentar o seguinte: eu acredito que a mudança, a gente largar o neoliberalismo, precisaria uma coisa muito mais forte acontecer. Eu acredito que só através de uma grande revolução. E eu não sei o poder desse vírus, até onde ele será capaz de chegar, até onde ele será capaz de atingir o planeta como um todo, mas eu acredito que ainda não será suficiente para realmente acabar com o neoliberalismo. Eu acredito que só uma grande revolução. Mas, em contrapartida, esse vírus veio de uma forma mostrar para o mundo que a importância do socialismo e do Estado nesse momento. A gente tem acompanhado os países que têm um sistema socialista mais aprofundado, mais evoluído, alguns países ali da Europa e tudo mais, a própria China ali, que elas estão passando por esse momento de crise de uma forma mais branda do que os outros países, em comparação ao Brasil e até mesmo próprios Estados Unidos. E isso, de um certo ponto, é positivo, será que a gente pode tirar alguma coisa de positivo em meio a essa crise, a essa pandemia, mas eu acredito que a gente possa tirar alguma coisa de positivo sempre, sob qualquer circunstância. E eu acho que um ponto positivo dessa crise está sendo é mostrar que o socialismo, sim, é o único sistema que é capaz de tratar todo um sistema de uma nação de uma forma igual, e é o único sistema capaz de passar por uma crise dessa de forma menos dramática para a população. Não que não vá colher consequências, não que não vá passar por momentos tristes, vamos passar, infelizmente, mas eu acho que esse vírus está chegando para mostrar de fato que os países socialistas, não totalmente socialistas, mas que adotam esse sistema de governo, que tem essa prática de atividades sociais voltada para a população, investimento em população, educação, que são ali os projetos de base, né, as reformas de base. Quando a gente se depara com um país que está voltado para esse tipo, que implementa esse tipo de governo, a gente vê que ele tem atravessado de forma muito mais branda esse vírus. E, infelizmente, eu gostaria de poder carregar comigo também essa esperança de que, após esse vírus, a gente conseguisse se libertar desse neoliberalismo, mas eu acredito também que não conseguiremos. Acredito que somente uma revolução, acredito que somente um esgotamento do planeta como um todo é capaz de nos livrar disso, infelizmente. Pessoal, eu preciso falar uma coisa horrível para vocês. A minha bateria está descarregando. Eu não prestei atenção nisso antes de desligar, porque eu tinha recebido uma visita surpresa aqui, então me desculpa, mas eu vou ter que levantar rapidamente para ligar o meu carregador, tá bom? Menos mal. Um minuto. Menos mal. Perdoa. Pior seria se tu não pudesse retornar. Mas vamos lá. Bom, então eu vou dar o meu pitaquinho aqui também, né? Enquanto que a Verônica, ela se ajeita. Okay. Eu, particularmente, eu considero que, assim como o Helder, né, eu considero que nós não temos uma saída otimista para o que vem depois, até porque já há uma previsão, né, depois do Covid-19, de uma recessão global. Isso não sou eu que estou falando, o FMI está dizendo isso, e, entre outros órgãos internacionais já estão prevendo uma recessão. E eu vejo que nós não teremos uma resposta pronta. Aliás, né, nós já não temos uma resposta para o Covid-19. O que dirá, então, de uma recessão econômica? Lembrando, né, que nós hoje enfrentamos uma crise sistêmica do capital, já enfrentamos nesse período, né, porque a economia não se recuperou daquela crise de 2008 ainda, e agora, depois do Covid-19, com os estados tendo que gastar muita grana, né? Então, provavelmente,
o cenário não será nada bom lá. Sobre o neoliberalismo, eu não sei se ele vai morrer. Eu acredito que pode ser que ele vá morrer mesmo. Só que pode vir algo muito mais cruel do que o próprio modelo que a gente tem hoje, que a gente chama de neoliberalismo. Porque, segundo o Marx, né, e já que eu estou aqui na presença de uma socialista, eu acredito que a Rafa seja, até pelas palavras que ela usou, a Rafa sabe, né, que a Rafa sabe, né, que o Marx ele dizia, né, que o capitalismo ele sobrevive da crise, ele precisa da crise para ele continuar evoluindo, né? Sim. Então eu acredito que pode ser que o sistema possa ruir por algum momento, mas ele sempre vai dar um jeito de ele tentar sobreviver. E aí a gente não sabe qual é o nome da próxima etapa do capital, mas eu acredito que sem uma outra organização, sem uma outra forma de nós nos organizarmos como sociedade, de nós conseguirmos realizar trocas de uma forma diferente, o capital que atua de uma forma diluída, e nós que estamos aqui enfrentando a Covid-19, eu vejo muitas vezes o pessoal falando que agora é o momento da solidariedade, que agora nós vamos dar uma lição para os neoliberais que são egoístas, mas nesse momento a gente não está conseguindo se organizar para dar uma resposta coletiva para os liberais. Enquanto isso, os liberais, por exemplo, estão colocando trabalhadores para trabalhar num momento grave como esse, por exemplo. Temos hoje, por exemplo, em Santa Catarina, teve um caso de uma empresa que a Polícia Civil teve que ir na loja para mandar fechar. Por quê? Porque eles se aproveitaram de uma letra do decreto do governador Moisés, que falava sobre a venda de chocolates, né? Só que ele não falava em lojas de conveniência. E aí, malandramente, o velhinho, aquele que todos nós conhecemos e odiamos, né? Foi lá, abriu a loja e a Polícia Civil foi lá e bateu na porta dele e mandou fechar. E eu vi uma série de denúncias por parte de uma página chamada Corona Capitalismo, que há muitas empresas que não são serviços essenciais e que estão colocando os seus trabalhadores para trabalhar nesse momento de risco, né? Principalmente um setor que tem sido bastante atuante, e eu tenho visto muitas denúncias, é o setor de telemarketing, né? Que vem sendo... Agora, o setor de telemarketing, eu vi muitas denúncias que ele está funcionando e não é um serviço essencial. Então, eu acredito que se eles não tiveram pena, os capitalistas não tiveram pena agora, nesse momento grave, imagina quando passar, quando vier a crise e que eles vão precisar, né? Porque sabe como é que é, né? O capitalismo não pode parar. Os capitalistas querem os lucros dele e a gente aqui, né, está numa sociedade, né, vertical, e eles vão querer continuar ganhando com esse sistema. Então, eu não acredito que nós teremos o fim o neoliberalismo, como eu disse, acredito que pode ter um fim, pode se chamar com outro nome, mas esse sistema de exploração, provavelmente ele não terá um fim. E eu vou muito pelo Marx para eu fazer essa análise. Mas, pelo assim, visto aqui, os quatro, nenhum tem esperança, né? Só para dar um pouco de luz nessa escuridão, enfim, diferente de 2008, sei lá, na crise de 99, dos tigres asiáticos, já no declínio da União Soviética, as crises de 74, 75, já ainda tinha a União Soviética, mais 81, enfim, as sucessivas crises. Dessa vez a gente tem um contraposto, como havia na época, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que era a referência justamente, assim, na época que surgiu o keynesianismo, que uma parte dele, por mais que uma parte seja meio que uma solução para a sobrevivência do capitalismo, a outra parte das conclusões teóricas de Keynes vieram de um marxista, de um economista marxista, né? Chamado Kalec. Kalec, exatamente. Michal Kalec, que era um marxista, como notável, existia até discussão, enfim, na academia de quem formou a primeira
a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. E da moeda. Exatamente. Para além dessa discussão, hoje a gente tem, e aí até mas seja cruel afirmar, mas até por conta do coronavírus, a gente tem uma referência positiva e que pode servir de exemplo para contrapor esse lado ultraliberal ou do que pode vir de pior, que é a China, que é o Vietnã, como costuma falar Elias Jabbour, né, que é um profundo conhecedor da China, a economia, a economia de novo projetamento, que seria uma repaginação de Inácio Rangel, enfim. A gente hoje pode ser que esse novo neoprojetamento da economia seja um contraposto, como foi o keynesianismo ao liberalismo, ou, na verdade, o meio termo entre o leninismo, stalinismo e o liberalismo ultra-radical da época. Então, pode ser que daí surja a China como exemplo, e é aí que você bem mencionou que surge o papel da militância, dos partidos de formar, das lideranças políticas de formarem uma ideia consistente, justamente para dizer, está aqui o exemplo, é isso que a gente pode utilizar, enfim, seja o nome que for, neoprojetamento, neodesenvolvimentismo, trabalhismo desenvolvimentista, o que quer que seja, a gente pode dar como resposta ao que vem depois dessa crise, que certamente é uma recessão assim, sem precedentes, talvez maior do que 29, por conta de todas as ferramentas que a gente já se utilizou, que o capitalismo central já se utilizou. A gente tem que ter como referência a China, o Vietnã, e alguns outros países, enfim. Mas vamos lá, seguir. Bom, Sim. então a próxima pergunta é para a Verônica, né? A gente até estava comentando mais cedo, né, sobre o pacote anunciado de 1,2 trilhão em liquidez para os bancos privados. Esse volume anunciado, segundo o site Valor Econômico, foi de quase 5 vezes maior que o arsenal para enfrentar aquela crise de 2008. E a aprovação, né, a gente até já conversou isso lá nos comentários, ela foi recorde, né? Foi uma aprovação que ocorreu aí em 5 dias. E como era de se esperar, né, esse tema ele acabou entrando na pauta política. De um lado, o economista o Eduardo Moreira e a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma auditora fiscal, eles discordaram veementemente do pacote, alegando que a venda desses papéis eram papéis podres e que as instituições bancárias elas só lucrariam com essa medida. Do outro lado, a economista Mônica de Bolo, embora ela diga não defender bancos, ela reconhece que essa injeção de liquidez ela é importante até mesmo para cobrir os gastos que vão ser necessários nesse momento delicado. Então, Verônica, eu queria que tu explicasse o que é esse pacote do BC. Então, na verdade, assim, esse pacote ele é importante, ele é necessário, porque os bancos eles têm uma importância na economia. Na verdade, os bancos eles são essenciais para a economia. Todos os pagamentos são feitos, todos não, ou quase todos os pagamentos são feitos através de transações bancárias. O dinheiro da população, da sociedade, a maior parte está nos bancos, né? Então, assim, o banco ele é essencial, não é que ele é importante, não, é que ele é fundamental para a economia. Então, tem que sim ter essa ajuda para os bancos. Porém, a questão que se levanta é a seguinte: os bancos não podem utilizar esse dinheiro para lucrar. É uma ajuda. Toda a sociedade, nesse momento, precisa de uma ajuda do governo. Os trabalhadores informais, as microempresas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. De uma maneira geral, o governo vai ter que ajudar todo mundo. E o banco faz parte desse pacote de ajuda do governo. Porém, essa ajuda é para que todo mundo consiga passar por essa crise, né? Sobreviver, ficar ali respirando, sobrevivendo para quando essa crise passar e todo mundo voltar, né, às atividades normais entre aspas, né, porque não vai ser normal, mas voltar a produzir. E para os bancos também não pode ser diferente. Então, assim, o banco ele não pode receber uma ajuda do governo e utilizar esse recurso
né, que o governo vai disponibilizar para os bancos, eu acredito que essa ajuda ainda não foi toda dada para os bancos, eu acho que até agora só os depósitos compulsórios, né, que são os depósitos obrigatórios, toda vez que uma pessoa deposita dinheiro no banco, uma parte precisa ser obrigatoriamente depositado no Banco Central, são os depósitos compulsórios. Então, o governo liberou uma parte dos depósitos compulsórios. Eu acredito que ainda não tenha liberado todo o recurso, mas já foi disponibilizado essa ajuda para os bancos. A questão é a forma que vai ser disponibilizado esse recurso. Não tem que ter garantias, tem que ter contrapartidas. Assim, vamos dar essa ajuda aqui para vocês, a gente vai dar essa quantia para dar liquidez aos bancos, dar liquidez para que eles tenham dinheiro em caixa. Porém, esse empréstimo, ele é um empréstimo do governo para o banco, e o banco não pode utilizar esse dinheiro cobrando juros altíssimos, que são os juros praticados. Os juros praticados pelos bancos atualmente são juros altíssimos, são juros, no meu entendimento, são juros abusivos. Isso todos os bancos. Por exemplo, o Eduardo Moreira, ele fala sobre colocar um impedimento de pagar bônus para os executivos. Por que o executivo ele ganha bônus? Porque ele dá resultados para os bancos. E resultado é lucro. Então, o banco não pode utilizar esse dinheiro e dar bônus para os seus executivos, por exemplo. O que acontece? Está tendo uma discussão muito grande agora. O Eduardo Moreira, ele fez uma crítica. Por quê? Porque o governo vai comprar títulos podres. São títulos de muito risco, que ninguém quer como garantia. E o governo vai comprar esses títulos. A Mônica De Bolle, ela diz que essa é uma medida indigesta, mas é uma medida necessária. A Mônica, ela é uma economista renomada, com muita experiência, e, inclusive, ela tem um diferencial, que ela é especializada em crise. Então, as medidas que estão sendo tomadas para os bancos são práticas que estão acontecendo no mundo inteiro. E são práticas que já foram utilizadas na crise de 2008, em todos os países que foram afetados pela crise. A ajuda em 2008 aqui no Brasil foi menor porque a crise não atingiu tão fortemente o Brasil quanto os países lá fora. Então, por isso, o volume da ajuda agora é maior. Mas o Eduardo Moreira, ele faz uma crítica, e eu acho que vale a pena a gente pensar, né? A Mônica falou isso, ela explicou o porquê, e faz sentido, realmente, ela tem razão, ela explica o porquê, realmente ela tem razão, porque isso é para evitar uma quebradeira bancária, isso poderia prejudicar muito mais a sociedade do que não fazer, porque a gente tem que pensar que o banco, ele ganha, como é que ele lucra? Ele pega o seu depósito que você deposita lá e empresta para outras pessoas. Então, assim, muitas pessoas vão deixar de pagar os bancos nesse momento. Então, a gente não pode deixar de prestar essa ajuda para os bancos. Porém, o Eduardo Moreira levanta uma questão. Será que os bancos, eles não vão ter nenhum risco? Porque eles estão há anos e anos e anos aí lucrando absurdamente, né? É um setor que lucra muito mais do que os outros setores. A gente vem a renda no Brasil das empresas, a gente vem caindo, né? A produtividade, as indústrias fechando, e os bancos eles só aumentam os lucros anos a anos. E aí a questão que o Eduardo coloca é o seguinte: os bancos não vão correr nenhum risco. Será que não é justo que eles corram um risco, né? Que eles percam também um pouco? Então, é essa questão que o Eduardo Moreira levanta, né? Mas a Mônica diz que é uma ajuda necessária. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre essa questão que o Eduardo Moreira levantou. A ajuda para os bancos é importante? Quais são as condições para essa ajuda? E de que forma esse dinheiro vai chegar à população, vai chegar às microempresas, vai chegar às pequenas empresas? Porque o governo vai passar esse dinheiro para os bancos e o banco vai passar isso para a população, vai passar isso para a sociedade. De que forma esse dinheiro vai chegar? Com que juros, né? Quais são as condições?
quais são os prazos, né, dos empréstimos, porque muitas empresas vão buscar empréstimo nos bancos. Então, a questão é essa, é não permitir que os bancos aproveitem essa crise para lucrar com o dinheiro público. Isso é inadmissível. E aí o Eduardo levantou essa questão aí de que, será que o banco não pode, né, perder um pouco agora? Enfim, eu acho que tem algum sentido, sim. Agora, tem um lado dessa situação que me incomoda muito, particularmente, que é a demora do governo em liberar logo a renda mínima, né, a ajuda para o trabalhador informal, principalmente para o trabalhador informal, que nesse momento, e para os microempreendedores individuais, que nesse momento são as pessoas que estão mais precisando. Acontece que essa demora, ela tem, assim, imagine as pessoas que estão aí já há 20 dias sem trabalhar, né? Você é um trabalho e você ganha aí, né, seu dinheiro todo dia, às vezes tem gente que trabalha num dia e usa aquele dinheiro no dia mesmo. Imagina você 20 dias sem trabalhar, o que você vai fazer? Se você tem uma conta no banco, você tem aquele LIS, né, aquele cheque especial, que a gente chama de cheque especial, que a gente chama de LIS, que é aquele empréstimo que você pode pegar quando o seu saldo acaba, você vai pegar esse dinheiro, né? Você vai usar cartão de crédito, e isso nada mais é do que empréstimos a juros altíssimos. E eu até fiz um vídeo, foi até por aí que o Cristiano me encontrou e sugeriu esse encontro, falando sobre isso, que é uma coisa que vai acontecer, que já está acontecendo. As pessoas estão, por conta dessa demora no governo liberar ajuda, eles vão buscando esse tipo de recurso nos bancos. E são empréstimos a juros altíssimos. E aí, por um acaso, a minha amiga veio me visitar aqui em casa e eu mostrei esse vídeo para ela, e ela é trabalhadora autônoma, ela trabalha com turismo, e ela falou assim, mas eu já fiz isso, foi exatamente o que ela fez. Porque ela precisou de dinheiro, o dinheiro dela acabou, ela já estava 15 dias sem trabalhar, e ela tem um filho, né, mãe solo, o pai do filho não ajuda, ela não teve outra escolha, ela foi lá e pegou esse empréstimo. E assim como as pessoas fazendo a mesma coisa. Então, assim, é proposital? O governo está fazendo isso propositalmente? Não sei, mas é o que está acontecendo. Isso está surtindo um efeito na vida das pessoas. E aí, o Bolsonaro, ele vetou o texto original que o Congresso mandou para ele, 3 vetos. E um deles foi um que me chamou muita atenção. O texto original dizia que o trabalhador só poderia receber essa renda mínima através de conta poupança. Uma conta poupança. Oi, eu estou falando muito? É que assim, não, é que assim, é que senão tu vai estragar a surpresa. Essa pergunta é lá para Rafa. Daí, assim, para não deixar tu falar, senão não vai ter graça eu perguntar. Tá bom. Básico é isso. Básico é saber que realmente para os bancos é necessário, mas que a gente não pode permitir de jeito nenhum que são instituições que já lucram muito e há muitos anos, pegue esse dinheiro e lucre de alguma forma com ele. Isso é inadmissível, né? Essa ajuda para os bancos. E também levantar, sim, essa questão do Eduardo Moreira, de que será que os bancos não podem perder um pouco, depois de anos aí lucrando, né? E é isso, é levantar essa bola para que a gente não deixe que eles não deixar que interesses políticos, que, por exemplo, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, por interesses políticos, não. Ok? Perfeito. Pessoal, assim, ó, quando vocês notarem que o microfone de vocês está fechado, vocês não se preocupem, que fui eu que fechei, tá? Para não dar nenhuma interferência, não ficar aparecendo o som de vocês na fala de ninguém, tá? Eu já fiz isso com o da Rafaela e eu fiz com o do Helder também. Então é só para eu avisar vocês, para vocês não acharem estranho, tá bom? Aqui, ok. Apertei aqui agora, voltou. Certo. Se eu posso fazer uma observação com relação ao tema. Pode. Se for rápido, pode. É claro. Concordo também com as ponderações de Verônica, mas aí, embora eu não me reivindique como marxista genuíno, enfim, não tem como,
talvez socialista moderno, trabalhista, enfim, o que quer que seja. A fonte de inspiração da gente é Marx. E aí eu trago a famosa frase, né, que a história se repete, a primeira como farsa e a segunda como tragédia. A gente está revivendo o que a Europa... Não está ouvindo? Tá ouvindo? Não, eu estava dizendo que era o contrário. É verdade, como tragédia, depois como farsa, perdão. A primeira como tragédia e a segunda como farsa. Por quê? Em 2008, a gente viu exatamente isso. Isso foi o motivo, inclusive. A gente não pode ser inocente que essa PEC não tem o elemento de corrupção. É nossa história. Isso está enraizado no Brasil, essa corrupção com o sistema financeiro. E, para mim, é muito evidente que é mais uma forma de sugar o sangue, o suor e a lágrima do povo brasileiro e toda escorrer, drenar para o sistema financeiro. Embora seja uma medida evidentemente necessária, e Verônica fez uma ponderação que é fato, a gente vive num sistema capitalista e o sistema financeiro ele é indispensável, é inexorável para o funcionamento do sistema. A questão é que no Brasil a gente vive uma distorção. A primeira distorção é 15% do PIB em 2015, isso aí está no livro de Ladislau Dalbor, que é um livro espetacular, Juros Extorsivos no Brasil, ele traz dados assim, assustadores. Eu já ouvia falar que o sistema financeiro no Brasil é uma forma de roubar a riqueza do país, mas lá você vê em dados concretos. Então, 15% do PIB do país se destinava ao sistema financeiro, que é, por essência, intermediário, ou seja, não produz nada. Ele só suga. Então, 15% da riqueza criada no país simplesmente foi para o dreno do sistema financeiro. E o que é o sistema financeiro? 80% do sistema financeiro corre para 5 bancos. E aí você pensar que 80% de 15% da riqueza está indo para 5 bancos do país, isso já volta para aquele dilema do monopólio, do quanto o monopólio pode ser danoso para um país. Certamente existe esse elemento de corrupção com relação a essa PEC. Teu microfone está fechado, Verônica. Espera aí. Quero fazer uma intervenção aqui rapidamente. Perfeito. A questão é, o que acontece? A questão é o seguinte, que a gente tem que avaliar o momento que a gente está vivendo, e a gente está no meio de uma crise muito forte. E agora não tem como... todo mundo sabe os problemas dos bancos, juros abusivos, a concentração, enfim, todo mundo sabe todos os problemas, só que nesse momento não tem como corrigir esses problemas. Nesse momento tem que ser feito o que tem que ser feito, entendeu? Então, assim, amenizado, não tem jeito, sabe? Não tem como não fazer isso. Porque se não fizer, é pior. Sim. Então, na verdade, assim, a Mônica, quando ela falou, ela até usou uma expressão, ela falou assim, olha, comprar títulos podres é indigesto, é horrível, mas se não fizer, é pior. Então, assim, é uma situação que tem que ser resolvida lá na frente. Aliás, assim, a gente precisa resolver uma situação muito mais importante, que é a reforma tributária, que você que é do direito tributário pode falar mais do que qualquer pessoa, que essa sim é a solução ideal, mas que tem que ser feita lá na frente. Mas agora é o momento de tomar medidas necessárias, que não tem como você fugir delas. Mas eu acho que vale a pena, sim, uma reflexão sobre o que o Eduardo Moreira levanta, né? Os bancos não podem também pagar um pouquinho, né? Porque, inclusive, a reforma trabalhista, né, que foi feita, foi muito sustentada em cima do argumento de que as empresas correm o maior risco. Mas e o risco? Quando é que chega esse risco? Não chega nunca, né? Então é isso. Só uma consideraçãozinha aqui. Vou até utilizar essa última frase como primordial para essa discussão. A Mônica de Bolle é uma ortodoxa, vamos dizer, racional, não está, obviamente, está muito distante do que é um Paulo Guedes da vida, que é um maluco, completamente insano, sei lá, fanático pelo ultraliberalismo. Enfim, é uma discussão que foge à discussão econômica. Mas aí você mesmo trouxe as soluções para amenizar essa distorção, que seriam as condições para você injetar esse dinheiro
Enfim, talvez dedicar mais liquidez a bancos públicos com condições favoráveis. O discurso, talvez, de que bancos quebrariam, eu não acredito nisso, embora seja uma consequência possível, porque aí basta o banco, enfim, embora o Bacen tenha algumas medidas de mitigar isso, mas o Banco Central também, a nossa realidade política, é uma tragédia. Então, também não dá para esperar que Paulo Guedes vá trazer vamos dizer, um excesso de liquidez para bancos públicos, quando ele não é isso. Então, não tem como a gente esperar. Talvez o dano menor seja fazendo isso. Só que faltou um mínimo de condição para empréstimos incentivados. Hoje, qual é a realidade que está acontecendo? E aí, até na minha atividade profissional, que eu estou recebendo já desde o dia 16, que foi quando foi anunciado o pacote, os depósitos compulsórios, eles reduziram desde metade de 2019, a metade, antes era 31%, salvo engano, agora está 17%. Então, isso já é nova riqueza para os bancos. Os bancos pegam 100 mil e transformam isso em outros 100, em 85 novos valores. Então, isso é uma forma indireta de você concentrar a renda. Mas o que é que está acontecendo? Os bancos eles estão cortando o crédito. Então, a contrapartida que você mesmo mencionou, ela é indispensável. Senão, vai acontecer o que aconteceu na Grécia. Um remédio amargo se tornou, na verdade, um veneno. E é o que eu enxergo que essa medida vai causar para o Brasil. Seria um remédio amargo, necessário, mas amargo, e na posologia que está sendo aplicada, vai se tornar um veneno. A gente tem mais do que nunca chance de, aplicado isso da forma como está, se tornar uma Grécia. Então, é muito importante a gente fazer barulho mesmo, porque a gente não pode esquecer que os banqueiros, né, os bancos, eles são um grupo de interesse muito forte, muito poderoso. E que os políticos, eles têm interesse, principalmente os que lá estão, de agradar esse grupo, né? Então, a gente tem que ficar de olho mesmo para que não, por interesse político, eles não privilegiem os bancos num momento como esse. Então, tem que ficar de olho mesmo. Porque se deixar, eles fazem, eles privilegiam mesmo. Mas posso passar para a próxima pergunta ou tu quer fazer um comentário, Rafa? Pode. Não, eu só queria fazer um comentário breve. Uhum. Não sei se vai ser tão breve, mas tentarei. Com relação a esse assunto. Eu acho que aí a gente entra naquele... Acho que o Helder vai saber esse termo que eu vou utilizar, pela história política dele também. A gente toca naquele assunto delicado do Brasil, que a gente chama de perdas internacionais, que nada mais é do que esse sistema econômico nefasto que recaiu sobre a gente ao longo dessas últimas décadas, e que, paulatinamente, todos os governos vêm dando continuidade a esse sistema nefasto econômico que recaiu sobre nós. E nada mais justo do que, para eles, manter esse sistema em plena crise, em pandemia do coronavírus. Eu partilho do meu pensamento, um pouco do pensamento da Verônica, e partilho também muito do pensamento do Helder, do ponto de vista de que essa ajuda está sendo exacerbada, sim, aos bancos, num momento em que o povo brasileiro deveria ser priorizado. O que faz um país, o que gira um país é o seu povo, é a sua população. Do que adianta uma economia, uma moeda estável, se o povo brasileiro morre de fome, se o povo brasileiro está desempregado, se o povo brasileiro está morrendo infectado? De nada adianta uma economia estabilizada, uma moeda estável, se a gente tem um povo passando por essas necessidades, por esses problemas tão sérios. Então, eu acho que, nesse momento de crise, eles apenas deram continuidade ao que eles fazem há décadas, mais uma vez enforcando, agonizando o povo brasileiro e mantendo as regalias, os privilégios aos grandes grupos econômicos, e os bancos, obviamente, estão incluídos nisso. 1,2 trilhão de reais equivale a 16,7% do nosso PIB. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E é isso, só tenho a condenar isso, a lastimar essa decisão. E essa demora para liberar o auxílio emergencial de R$600 à população é intencional. Eles querem mais que o povo se endivide, como a Verônica levantou essa questão. Eles querem mais que o povo se endivide, entre no cheque especial, nos empréstimos, e se submetam a esses juros que vêm
se recaindo sobre nós cada dia mais, de forma mais violenta. É isso, era a consideração que eu queria fazer em relação a essa parte econômica e essa parte do Banco Central aí que liberou esse 1,2 trilhões para os bancos brasileiros. Imagina só um minutinho e encerramos o assunto. Imagina um microempresário, né, que tem uma lojinha de bairro e que não tem capital de giro, que, sei lá, imagina um dono de lanchonete que deve ter ali um lucro de 20%, vamos jogar aí no alto, 20%. 20% é o lucro, 80% é o custo. Se ele não trabalha um mês, ele não consegue pagar as contas dele. E não consegue pagar salário, não consegue pagar nada. Nesse momento, já tem microempresário, com certeza, correndo em bancos para pegar empréstimos. E os juros estão altíssimos. Então, assim, só para a gente ter uma noção dessa demora em liberar logo ajuda para os trabalhadores autônomos, principalmente para os micros e pequenos empresários. Tem que liberar logo. Perfeito, então. Vamos para a próxima pergunta dessa vez agora. Então, Helder, mesmo com essa oferta grande de dinheiro em circulação no mercado financeiro, os bancos eles alegam que isso ainda é insuficiente para que eles possam emprestar dinheiro. E uma parte dos economistas eles acreditam ser muito difícil de os bancos emprestarem dinheiro a juro baixo em razão das incertezas sobre a duração do isolamento e da interrupção do fluxo de caixa das empresas. Além disso, uma das propostas que estão na mesa é que os bancos eles precisam de um fiador para que eles possam, né, emprestar dinheiro para não causar nenhum prejuízo às instituições financeiras. E entre as propostas que está na mesa é de o Estado ele atuar como um garantidor. Essa ideia, inclusive, ela é defendida pelos ex-ministros, né, Armínio Fraga e o Nelson Jobim. Helder, tu acredita que o caminho é por aí mesmo? Perdão. Uma parte disso eu até concordo, veja, não só Armínio Fraga que tem se mostrado, vamos dizer assim, para uma esquerda pouco consistente, como um cara, um salvador da pátria, enfim, um ser iluminado, com ideias iluminadas. Antes dele já a Lara Rezende, que era um ortodoxo, mas aí esse sim virou um pouco a cabeça, mas ainda para a manutenção do sistema liberal, embora de outra forma. Enfim, Ciro também defendeu indiretamente esse Estado, o Estado garantidor, como uma forma de você injetar liquidez difusa de fato, você jogar para a população. E aí eu entendi perfeitamente o que Verônica trouxe de argumento. Veja, sem esse financiamento, a gente não está pensando no financiamento dos bancos, porque no Brasil existe uma distorção, que é a distorção da concentração dos bancos. Mas você pensar que a economia gira em torno de demanda, que é o salário mais o crédito, você pensar que as micro e pequenas empresas empregam 70% da mão de obra formal do país, e essas empresas elas não têm capital de giro, então elas precisam de capital de terceiro. E é isso que tem enforcado a nossa economia. Por quê? Porque o capital de terceiro no Brasil sempre foi muito caro, muito acima da média internacional. Então, a gente tem algo que a Europa está angustiada, que é a armadilha do excesso de liquidez, que eles já têm os juros zero. O que é que eles podem fazer? Eles têm pouco a manusear com relação a essa política monetária. O Brasil tem muito a manusear. O Brasil ainda tem uma folga muito grande para você emprestar a zero. Enfim, o Estado garantindo um certo limite de valores, ou para a micro e pequena empresa, que é responsável por 70% dos empregos. Você garantir uma modalidade de empréstimo favorecida, utilizando bancos públicos, enfim, a gente tem vários bancos públicos que foram destruídos no decurso do tempo ou cuja finalidade foi distorcida para favorecer esse oligopólio dos bancos. Isso eu digo não só de Fernando Collor, Fernando Henrique, não tem um intervalo entre Lula, Dilma e volta para Temer. Enfim, Lula, embora tenha feito um post dizendo que é hora dos bancos, os bancos precisam cooperar também, eu não sou um radical, mas veja bem, Lula se orgulhava de dizer que os bancos lucraram como nunca no governo dele.
Foi no governo dele que os bancos chegaram a essa concentração absurda, muito mais. Eu vi uma estatística de que os bancos lucraram 8 vezes mais no governo de Lula do que no governo de FHC. Isso pode ter um resultado, vamos dizer, de desenvolvimento da economia? Pode, se não houvesse essa situação. Mas voltando até a questão, é importantíssimo que o governo, de fato, ele seja fiador. Para alguns casos, o instrumento em si, ele pode sim ser utilizado. É como o keynesianismo, que a gente costuma utilizar de forma mais ou menos superficial. O keynesianismo é de esquerda e de direita. Não. O keynesianismo é estratégia. Ele pode ser utilizado para fins de governo de direita como para fins de governo de esquerda. A questão é o propósito, a ideologia que está por trás disso. E é isso que vai definir a destinação. Você pode criar um limite de valores em que o Estado pode ser o garantidor, enfim, com fiança coletiva. Ciro propôs isso para tirar, por exemplo, aquele programa SP-Ciro, que era um programa, a meu ver, muito interessante para injetar liquidez também. E é isso que a gente está querendo, na verdade, o propósito de solução econômica, tanto da Mônica quanto de Eduardo Moreira, enfim, com economistas mais à esquerda, é imprescindível que se injete liquidez. A questão é a destinação e a condição. Não basta você jogar dinheiro no mercado sem condição, comprar título podre, isso só vai aumentar a concentração de renda e pode gerar um colapso, talvez o último suspiro do colapso bancário seria, enfim, essa injeção para depois uma crise bem maior, porque não vai ter essa liquidez, é uma mentira. A partir do momento em que os governos estão comprando esses títulos podres, os governos ficaram com os títulos podres. E essa conta vem lá na frente. É o que aconteceu com a Grécia, é o que quase aconteceu com Portugal, é o que aconteceu na Europa. E hoje a Europa está com esse problema de liquidez, vamos dizer, dessa pouca margem de política monetária. O Brasil tem e deve fazer. A questão, repito, é a condição, para quem deve ser destinado. Então, eu acho que sim, é uma solução viável com diversas e inúmeras ressalvas. Perfeito. Então vamos para a próxima aqui, né? E dessa vez eu vou para a Verônica, né? Bom, Verônica, a gente estava discutindo aqui, né, sobre a questão de o Estado ele entrar como fiador. A gente já tinha conversado, né, sobre o modelo, né, de o Estado ele entrar com 85% e os bancos com 15%, certo? Atendidas essas exigências, como é que a gente poderia fazer com que essa grana que o BC está injetando, ela chegue às pessoas mais pobres e às pequenas e médias empresas que estão desesperadas nesse momento? Então, o banco ele pode ser um intermediário, né? Em vez do governo emprestar, liberar diretamente, por exemplo, para o micro, vamos falar do microempresário, do pequeno empresário, né? Porque para o trabalhador autônomo ele já liberou a renda mínima, enfim, já está sendo aperfeiçoado. Pode ser um intermediário. A questão é colocar limitações, né? Não permitir que o banco se utilize desse recurso liberado para lucrar com esse dinheiro. Eu não tenho conhecimento para saber qual seria o valor desse juro, se deveria ser um juro zero, né? Porque o banco ele também tem um risco, porque no final das contas, esse dinheiro que o governo está disponibilizando para o banco também é um empréstimo. Então, o banco também, teoricamente, né, vai ter um risco. Ele vai, se ele for utilizado para ser um intermediário, para ele pegar esse dinheiro e emprestar para o microempresário, para o pequeno ou para o médio empresário, ele também corre um risco, né? Apesar do governo já ter comprado os títulos podres dele, né? Um dinheiro praticamente dado, né? Porque é muito pouco provável que a gente vá ver esse dinheiro de volta. E esse dinheiro é bom, bem que fique claro para todo mundo, que é um dinheiro público, que é o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. Então, é ter todo o cuidado e tomar todas as medidas para que o banco, em hipótese alguma, se utilize desta crise e, com o dinheiro público, lucre, aumente seus lucros. Primeiro, que já é um absurdo o lucro deles já, anos após anos, o lucro que eles vêm tendo anos após anos. Segundo, depois de ter lucrado tanto,
na crise, eles foram os primeiros a receberem ajuda, ok, importante. Pegar esse dinheiro e utilizar para lucrar é inadmissível. Então, eu acho isso, eu acho que é colocar regras bem claras, bem definidas para impedir qualquer tipo de utilização desse recurso para lucrar, né? Colocar limites ali. Eu acho que é só isso. Perfeito, então. Vamos para a próxima pergunta, e agora nós vamos para uma pergunta para o Helder, e eu já vou avisando, Helder, que essa pergunta aqui é uma pergunta da Verônica, eu só botei um contexto nela, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Helder, nesse momento de muita incerteza econômica, com essa crise sanitária que o Brasil está vivendo, nós temos visto uma série de profissionais liberais, pequenos comerciantes, lojistas e outras categorias que percebem alguma renda a partir de quando eles trabalham de fato. Curiosamente, são essas pessoas que são mais tocadas pelo discurso do presidente, né, de que é preciso voltar a trabalhar, porque senão eles não terão renda sequer para comer. Então, eu queria saber de ti, como advogado tributário, eu queria que tu discorresse de que maneira que tu falaria com essas pessoas sobre a importância de nós pagarmos impostos e por que nesse momento todos temos o direito de usufruir deles. Bom, de logo eu agradeço a pergunta de Verônica. Isso é um assunto central, mas ela já, quando fez a pergunta no meio da resposta, já trouxe também uma luz para o assunto, que é reforma tributária exige tempo. Pode falar, Verônica. Porque, assim, muitas pessoas se deixaram intoxicar pela ideia de que tem que diminuir o Estado. Muitas pessoas não conseguem compreender o seu direito, né? Quando você paga o imposto, que você tem um direito. E é importante, nesse momento, que as pessoas tenham essa noção. É por isso que eu fiz essa pergunta. Inclusive, eu até fiz um pedido para o Cristiano para que você responda usando uma linguagem o mais simplificada possível, Claro. o mais simples possível, porque a linguagem ele é um grande fator de exclusão, que tira as pessoas que têm um menor conhecimento do debate, entendeu? Então, é isso. Claro, com certeza. Primeiro, assim, é um assunto até meio que obscuro, ainda bem que nesse contexto, desde 2013, desde 2014, para o mal, para o bem, toda essa onda produzida de liberalismo artificial, de convencimento, de discurso neoliberal, trouxe uma exigência para a esquerda, que é estudar economia. A gente se enclausurou numa discussão puramente moral, numa discussão moral que até Karl Marx rejeitava. Karl Marx não era um moralista, um comunista moral, um comunista utópico, ele era científico. Então, esse elemento moral atrapalhou muito a esquerda, porque achava desnecessário, achava muito materialista, enfim, muito seco discutir economia, e é preciso partir do pressuposto que direito tributário é a fonte de arrecadação do Estado, para ele prover as necessidades do povo. Quanto mais se exige do Estado benefícios, contrapartidas, mais é necessário arrecadar fundos para isso. E isso, o direito tributário é basicamente esse. Ele tenta descrever como arrecadar. A parte do gasto já não faz parte do tributário, mas basicamente o Estado vamos dizer, um confisco juridicamente admitido. A tributação é, de fato, um confisco. E aí o ponto ideal é descobrir de quem e quanto e para que eu vou fazer esse confisco na população. E aí, tanto quanto no sistema bancário, no Brasil existe uma distorção que é gritante, talvez única, peculiar no planeta, que é 51% da nossa base de arrecadação é de tributos indiretos, ou seja, são os consumidores que pagam. O que é que isso quer dizer? E aí, já tentando falar numa linguagem um pouco mais palatável. Quando você compra um produto nos Estados Unidos, na Europa, você paga ele 100, e na hora de pagar, você, além dos 100, você chega na loja, quanto custa? É 100. Na hora de pagar, o cara vai dizer, me paga agora 105, porque esses 5 são de impostos, de tributos, que é um termo genérico. E aí você sabe o quanto você paga. Isso são os tributos indiretos, quem paga é o consumidor, ou seja,
da renda que o trabalhador recebe, uma parte é paga de tributo. No Brasil, isso representa 52% da arrecadação. E aí, essa é a distorção hoje no momento que a gente vive. Por quê? Porque quando você atua para, por exemplo, é uma pauta que os empresários estavam dizendo, olha, você precisa parar de cobrar tributo porque eu não tenho caixa para pagar meus funcionários. Isso é ruim por quê? Porque como o Brasil, a base tributária é de consumo, você, na verdade, está tirando dinheiro dos consumidores, entregando para os empresários estão fazendo caixa disso, e você está impedindo que o Estado receba dinheiro para devolver à população em geral. Mas só voltando para a discussão que é central. Uma reforma tributária hoje, reforma estrutural, ela é inócua. Por quê? A princípio, é proibido que você mude a estrutura tributária ainda esse ano. A Constituição não permite isso. Tem alguns tributos que você pode cobrar depois de 90 dias, mas 90 dias já vai estar, vamos dizer, na queda do coronavírus, e aí vai vir a recessão econômica. Então, a gente não pode também esquecer de tratar do assunto. Mas qual a importância de discutir tributos? A população, a fonte de arrecadação dos recursos do Estado, a princípio, elas são de impostos, de tributos que você paga, seja sobre a folha de salário, porque todo mundo que recebe o salário, uma parte do salário fica retido e é pago de contribuição. Quando o consumidor, o trabalhador, vai comprar a sua feira, uma parte fica de impostos. Quando ele recebe o salário, uma parte é retida também a título de imposto de renda. Isso tudo são as bases tributárias, que é o consumo, o segundo, que é do salário, a renda, e o terceiro, a folha de salário. É complicado você tratar de uma solução tributária nesse momento, porque quando você vai sanar um problema de orçamento, você vai, por exemplo, aumentar a arrecadação, você vai gravar mais o trabalhador. É uma discussão hoje complicada, porque quando você mexe numa perna, como um lençol curto, né? Quando você puxa o lençol, você deixa a perna descoberta. Enfim, eu preciso até de um ponto de partida para discutir qual seria esse foco dos tributos para, enfim, resolver esse problema. Só tratando de soluções, o que é que a gente poderia fazer a título de tributo hoje, que a gente poderia utilizar para diminuir os efeitos dessa crise. Primeiro, as propostas mais arrojadas, é importante dizer, vieram de partidos de direita. A gente viu um partido de direita propor a alíquota, majoração da alíquota do imposto de renda a 40%. A nossa alíquota é de 27% para quem ganha acima de R$6.000. E boa parte dos brasileiros, aí mais um parênteses nesse sistema complexo, tem autores de tributário que chamam o sistema tributário brasileiro de carnaval tributário. 70% da nossa riqueza não é tributada sobre imposto de renda. Por quê? Qualquer empresário que recebe o lucro dele, todo trabalhador, quando recebe salário, ele paga imposto. Se ele recebe R$2.200, ele já está pagando imposto sobre o que ele recebe. Se o empresário receber R$1 bilhão a título de distribuição de lucro, ele vai pagar R$1 de imposto de renda. Então, é uma discussão muito completa, mas qual seria uma solução, por exemplo, viável? E aí, voltando para a questão das propostas do partido. Tem uma primeira, que é essa majoração do imposto de renda, da alíquota, da tabela, que até FHC era de 33%, quando o Itamar Franco era presidente, a alíquota máxima do imposto de renda era de 33%. Isso é pouco, é menor que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos já foi, na época de uma crise semelhante à que a gente está vivendo, de guerra, enfim, crise econômica mundial, a alíquota do imposto de renda nos Estados Unidos chegou a ser a 90%, as grandes riquezas. No Brasil não é nada. Esse é o pressuposto que todo brasileiro tem que saber. No Brasil, o multibilionário não paga R$1 de tributo. Fora isso, a gente tem diversas lacunas. Bancos, por exemplo, e empresas como essas varejistas que sei lá, 30% da receita é de juros. Elas pagam PIS e COFINS, que são contribuições para a Seguridade, elas pagam com alíquota, embora diga que é 1% maior, mas na verdade ela é 5% menor do que a alíquota normal. Então, isso a gente tem margem. Dinheiro, especulação em bolsa de valores, se você passa mais de um dia e ganha até R$50 mil por dia, você não paga R$1 de imposto. Se você tem receitas de financeiras, ou seja, com aplicações financeiras, a sua alíquota de imposto de renda é menor do que se você trabalhasse.
Então, existe toda uma estrutura formada para não incentivar a produção. Você obsta a produção completamente. Na verdade, você incentiva que as empresas não reinvistam, não ampliem, vamos dizer, a lucratividade. Se eu tenho um lucro, como, enfim, várias empresas oferem lucro durante o ano, não é interessante para elas manter no caixa esse valor e ampliar investimento, ampliar a produção, o que quer que seja. Por quê? Porque a distribuição de lucro desses valores é completamente isenta. Então, o sócio, quando vê um lucro assim, diz, me dá logo, que eu não vou pagar nada. É melhor ele receber esse lucro inteiro do que ganhar no giro, com maior investimento, com maior circulação de mercadorias, com maior empregabilidade, enfim. Tem inúmeras discussões com relação à questão tributária. A que eu penso de imediato é basicamente mexer com PIS/COFINS. Por quê? Porque isso é origem de orçamento para a Seguridade Social, que é quem está sendo mais estressado nesse momento. Essa renda básica vai vir do orçamento da Seguridade. Seguro-desemprego vai vir do orçamento da Seguridade, do PIS, na verdade, que é uma contribuição que tem um orçamento próprio. Do FAT, vai sair dinheiro do FAT, que é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, cuja origem é o PIS. Algumas contribuições, COFINS, por exemplo, atividades como receitas financeiras de Magazine Luiza, enfim, todas essas várias listas que ganham com crediário, quase que dobra o valor do produto. E, mais uma vez, você tem que pensar, se o trabalhador ele ganha 1.000, quando ele compra um produto de 500, ele paga 1.000, metade da renda dele foi suprimida por juros. E esses juros no Brasil eles são incentivados no sistema tributário. Eles pagam menos tributos para diminuir a produção. Então, há uma distorção completa no sistema tributário. A solução seria, basicamente, aumentar as contribuições destinadas à Seguridade, que não se sujeitam à anterioridade, ou seja, pode ser cobrada ainda esse ano, daqui a 3 meses. Empréstimo compulsório é quase que a medida que Collor tomou. Isso seria politicamente muito perigoso e nem dá para esperar isso de Paulo Guedes, mas tem uma proposta, salvo engano, esqueci até qual é o partido, de fazer empréstimo compulsório sobre o patrimônio das empresas com mais de 1 bilhão. Então, por que não utilizar esse método que é imediato? O Código Tributário, a Constituição permite em momento de calamidade, o Código Tributário já tem a previsão de que seja regulamentado. Então, se há uma discussão, se há mesmo falta de caixa para o governo impulsionar, fazer políticas anticíclicas, manter as condições mínimas de dignidade da população nessa quarentena, a gente tem de onde tirar, e poucos países têm, como o Brasil, de onde tirar. Para a gente falar de questão tributária, assim, tem que ser umas 2 horas de discussão aqui, até complicado manter um foco, porque são várias vertentes, vários caminhos, e acaba complicando um pouco a discussão. Mas se tiver alguma dúvida mais pontual, eu acho que seria mais fácil até responder. Mas, basicamente, no Brasil, o sistema tributário, ele tira do trabalhador e joga esse orçamento para quem especula. É basicamente isso. Quem especula, quem tem capital, não paga tributo. O trabalhador que recebe gasta todo o seu salário, 35%, 37% do salário dele é gasto com tributos. Isso, sei lá, a renda média dos bilionários, dos milionários, para a gente diminuir, no Brasil, 1% da população é milionário. Esses 1% eles pagam em média de 3% a 6% da renda dele de tributo. O pobre paga em média 40%. Bom, então, né, já que ninguém quis comentar mais nada, então eu vou para as perguntas para a Rafa, né? Ele é Bom, Rafa, especialista aqui, eu vou... deixa para lá, né? Não. Esse é um assunto mais complicado. Eu peço até desculpa, assim, tentei descomplicar, mas tem um foco, assim, Mas é um tema árido. É um tema árido mesmo. Fica tranquilo. Conseguiu explicar de uma forma bem tranquila e didática, com certeza. Uhum. Bom, então vamos lá, então, Rafa. Bom, nós tivemos recentemente, né, a renda básica aprovada, né, em ambas as casas legislativas, e o presidente sancionou, embora com 2 vetos. O projeto foi totalmente pautado pelo Congresso Nacional, e eu queria que tu explicasse quais são os requisitos para adquirir o benefício, quais os grupos que têm direito a ele e quais são as instituições habilitadas para o saque do benefício.
Então, foi lá que tudo começou, né? Eu acho que eu postei um textinho no Face explicando, na verdade, me prontificando a sanar a dúvida das pessoas, porque eu tenho me deparado com muita fake news com relação a esse tema. Inclusive até sobre o cadastro, né? Pessoas estão criando sites falsos para as pessoas poderem entrar e se cadastrar. Então, foi com esse intuito que eu gerei lá a postagem para poder orientar a população. Eu acho que isso é de uma importância imensa nesse momento. O que é o auxílio emergencial, né, o que eles apelidaram de Corona Voucher, né? Nada mais é do que um auxílio de R$600 e que a boa parte da população terão que se enquadrar nos requisitos que eles exigem. Muitas pessoas estão esbarrando nos requisitos também. Muita dúvida está acontecendo com relação aos requisitos, porque eles acham que são facultativos, ou é um ou é outro. Não. Tem uma série de 5 ou 6 requisitos que eu vou passar aqui daqui a pouquinho, que são obrigatórios e são cumulativos. Você tem que preencher cada um deles. E, posteriormente, ali começam os facultativos, tá? Então, quais são os requisitos obrigatórios? Precisa ser maior de 18 anos, tá? Não pode ter emprego formal, ou seja, não pode ter CTPS assinada, carteira de trabalho assinada, tá? Aí entra também a questão do benefício previdenciário, a renda também, que eu vou explicar, e os rendimentos tributáveis. Esses são os requisitos a serem preenchidos pela população, tá? Ou seja, em contrapartida, quem não terá direito a esse benefício, a esse auxílio, serão os menores de 18 anos, os trabalhadores com carteira assinada, tá? Quem recebe aposentadoria, pensão ou benefício de prestação continuada, que é o LOAS, tá? Também tem a questão dos desempregados que não estão enquadrados, que são os desempregados que estão recebendo auxílio-desemprego. Eles também não foram contemplados com o auxílio emergencial, tá? E também a renda. A renda, nós temos 2 critérios aí. A renda foi dividida per capita, por pessoa, que significa que a renda mensal familiar por pessoa terá que ser até meio salário mínimo, que dá R$ 522,50. Então, quem tiver enquadrado nessa renda terá direito, atrelado com os requisitos anteriores que eu passei. Ou a renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, que dá R$ 3.135. Então, se a pessoa é maior de idade, é autônomo, ou trabalhador informal, MEI, e se enquadra nesse grupo da renda per capita ou familiar mensal, a pessoa terá direito ao benefício, ao auxílio emergencial de R$600, tá? A questão do MEI, eu também me deparei com algumas perguntas do sentido de que, Rafa, eu sou MEI, mas eu estou em débito com as contribuições do MEI. Olha, a princípio, nós não teremos problemas com isso. Quem estiver inadimplente com o MEI está, a princípio, sim, contemplado pelo auxílio emergencial, ok? Então, eram as dúvidas que eu vinha recebendo mais com relação a esse auxílio, tá? Outra questão é com relação ao... Oi, pois não. Desculpa, Rafaela, só para não perder até a oportunidade, como envolve um pouco de débito tributário, inclusive se houvesse alguma restrição, se houver alguma interpretação no sentido de que se você possui débito, você não tem direito a receber, isso é inconstitucional, existem várias súmulas do STF de que o ente tributante, o Estado, na verdade, a União, Estado e Município, que compõem o Simples, eles não podem, por via oblíqua, que não há cobrança de tributo tradicional, utilizar de meios coercitivos, ou seja, você só recebe se você me pagar. Então, até para questão didática, eles não podem exigir quitação de tributo para receber esse... Até porque é uma prova a mais de que a pessoa realmente está necessitada. Ela não consegue manter em dia os seus pagamentos tributários, com relação ao MEI e qualquer outro pagamento de tributo que ela tenha que efetuar. Então, realmente é um requisito até que tem que contar a favor do cidadão. Com certeza. Desculpa até interromper, aí, mas... Imagina, qualquer dúvida vocês podem questionar. E com relação ao cadastro,
ontem, foi hoje, na verdade, nós tivemos um pronunciamento, e eles informaram que vai ser criado um aplicativo e um site, tá? Para que as pessoas possam baixar o aplicativo no celular, enfim, e realizar o cadastro. Quem tem cadastro único, que é o pessoal da Bolsa Família, ou e outros tipos de benefício, não precisa se cadastrar novamente, porque a migração do Bolsa Família para o auxílio vai ser automática, tá? Então, o pessoal que já tem o CAD único, que é beneficiário do Bolsa Família, não precisa se preocupar em realizar um novo cadastro, porque esse cadastro vai ser utilizado e vai ser automática a troca de benefício. Outra coisa, o pessoal que precisa realizar o cadastro, que é o pessoal informal, pessoal que está desempregado, eles vão ter que baixar o aplicativo, né? Ou através do site, que eles ainda vão disponibilizar. Segunda-feira, eles vão fazer um pronunciamento explicando qual vai ser o procedimento, como vai ser o procedimento dentro do aplicativo, o que eles vão exigir de documentos, de declaração e tudo mais. Então, o que nós temos de informação até agora é que as pessoas que necessitam realizar o cadastro, que não são, ou seja, todo mundo, com exceção do pessoal do CAD único, do Bolsa Família, vai ter, dentro desse aplicativo, vai ter uma autodeclaração, tá? E ali as pessoas vão ter que preencher essa autodeclaração com as informações que estão sendo solicitadas. Através dessas informações, o governo vai acessar o banco de dados ali, que é a Receita Federal, INSS, para cruzar essas informações. Então, eu vejo muita gente me perguntando assim, Rafa, eu sou mãe solo, mãe solteira, mas eu recebo pensão do meu filho. Eu vou ter direito aos R$ 1.200? Porque também é uma questão também que eu deixei passar. Mães solteiras que sejam responsáveis pelo sustento dos seus filhos, sustento dos seus lares sozinhas, terão direito ao benefício, ao auxílio, de forma duplicada, ou seja, R$ 1.200. E aí surgiu essa dúvida com relação às mulheres que recebem a pensão alimentícia. Falei assim, olha, a lei não é muito clara, essa PL não ficou muito clara com relação a isso. Ela diz que mulheres solteiras que sustentem sozinhas, arquem sozinhas com a criação de seus filhos. Então, o que a gente subentende disso? É que quando você recebe uma prestação, ou seja ela pensão alimentícia ou qualquer outro tipo de ajuda financeira, você já perde esse caráter de que você mantém a sua família de forma única e exclusiva. Então, eu aconselho as pessoas que estão nessa situação de pensão alimentícia ou qualquer outra ajuda de fora, que solicitem o benefício da forma normal, que são os R$600. Aquelas mães que não têm realmente qualquer auxílio financeiro, seja de pensão alimentícia, seja por qualquer outro auxílio, aí sim eu informo as mulheres que peçam esse benefício da forma integral, que são os R$1.200, tá? Outra questão, então, já falei que segunda-feira, dia 7, eles vão disponibilizar o procedimento, vão passar o passo a passo do aplicativo, como vai ser, o que vai ser exigido de documento, da autodeclaração, como ela deve ser preenchida. Então, essas informações nós só teremos a partir do dia 7, na verdade, acho que é terça-feira, dia 7, né? O aplicativo vai estar disponível no dia 7, mas segunda-feira eles farão um pronunciamento explicando tudo, tá? E também eles vão disponibilizar o cadastro. Além do aplicativo, eles vão disponibilizar o cadastro por telefone, tá? E também agências bancárias. Não falaram ainda, porque o governo ele fala sempre de uma forma muito vaga. Ele fala que vai, mas ele não dá uma diretriz. Então, eles não falaram ainda qual é o número que vai ser disponibilizado para isso de telefone e quais agências bancárias estarão disponíveis também para esse cadastro. Então, eu creio que na segunda-feira eles devam passar isso tudo, tá? E o pagamento, como é que vai ser feito a princípio? O que já foi passado para a população é que vai ser mediante a Caixa Econômica, e vai ficar disponibilizado através das loterias e caixas eletrônicos, as agências bancárias da Caixa Econômica. E quem já possui conta na Caixa Econômica, quem já é correntista da Caixa, já tem um meio caminho andado, porque uma vez que você realizou o cadastro único, o cadastro no aplicativo, e foi contemplado com
o auxílio, esse pagamento, se você já é correntista, vai ser automático. Então, não precisa se preocupar. Então, na segunda-feira, para o pessoal que não tem conta corrente na Caixa Econômica ou conta poupança, eles também vão informar como é que vai ser feito esse pagamento. Aí, no iniciozinho, quando estava nascendo essa questão aí do auxílio, chegou a se cogitar que seria aberta uma conta poupança para todo mundo. Mas eu achei que teve uma questão do veto, porque eles querem tributar também essa questão das contas bancárias. Então, eu acho que vai ter também, os bancos vão lucrar com isso, absurdamente. Eu acho isso um absurdo, os bancos lucrarem com essa abertura dessas contas nesse momento. E isso foi um dos vetos do Bolsonaro, tá? Que eu acho que foi um dos principais ali, que me incomodou mais ainda. E então, quem já é correntista, ok. Quem não é correntista, o governo na segunda-feira vai passar a diretriz de como eles vão ter. Se vai ser necessário abrir uma conta ou não, eles vão informar isso na segunda-feira. Então, basicamente é isso. Tem os requisitos obrigatórios, que foram aqueles primeiros que eu passei, e os facultativos, que são ou precisa ser MEI, ou precisa ser trabalhador informal, ou precisa estar desempregado sem receber o auxílio-desemprego nesses meses. Estando enquadrado nessas situações, já pode se considerar um beneficiário do auxílio, ok? Agora, infelizmente, como vai ser o procedimento de cadastro, quais são os documentos que serão exigidos, a gente só vai ter essas informações a partir de segunda-feira mesmo. Quero fazer Verônica, comentário. quer perguntar? Sempre, né? Então, esse veto, eu cheguei até a postar um vídeo no dia seguinte do que o Bolsonaro fez esse veto aí da conta bancária, que o meu alerta ligou imediatamente, né? Porque eu fiquei pensando assim, imagina se eles definirem que quem já tem conta corrente nos bancos recebam, né, em suas contas correntes. Eu vi um probleminha aí, porque eu lembrei da minha amiga, que já pegou o LIS, né? E assim como ela, a gente sabe que tem várias pessoas que já estão pegando. E aí, se o governo deposita nessa conta corrente que ela pegou o LIS, o banco, na mesma hora, pega o dinheiro que ele emprestou, pega o lucro dele, né? Que são os juros absurdos, vamos sempre lembrar que é aqueles juros abusivos que os bancos cobram em cima desse tipo de empréstimo. E tem mais, dependendo do valor que ela tenha pegado, que eu não perguntei, né, quanto que ela pegou, mas vamos supor que ela tenha pegado R$500, né? E vamos supor que, sei lá, que os juros deu R$50. Isso tudo é suposição, eu não sei qual é a taxa de juros desse tipo de empréstimo. Imagina que o governo vai depositar R$600, vai comer tudo ou quase tudo. E aí ela vai ser obrigada a pegar o empréstimo mais uma vez. E ela vai ficar nesse ciclo aí durante os 3 meses ou mais que isso venha a se estender. Então, assim, o banco aí sem risco nenhum, né? Vai lucrar aí sem nenhum risco com o dinheiro, indiretamente com o dinheiro público, porque essa ajuda é um dinheiro público e quem vai definir isso é o governo, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque, assim, nós não podemos ser inocentes, né? E não perceber que os políticos, né, o presidente, ele tem interesses políticos e os bancos são um grupo de interesse muito poderoso. Então, com certeza eles podem aí estar querendo agradar os bancos. Então, a gente tem que ficar muito atenta para não deixar que isso aconteça. E, Rafa, eu queria até... Você foi falando e foi me dando uma preocupação muito grande em relação à população, na hora da população que ela for utilizar esse aplicativo, que ela fosse escrever, enfim, dela cometer erros e perder o benefício por conta de erros. Então, eu gostaria de te convidar para a gente poder se encontrar e você me ensinar e que a gente possa fazer, de repente, convidar mais pessoas para a gente fazer uma força-tarefa para ajudar em comunidade, onde as pessoas têm menor conhecimento, enfim, para que as pessoas não cometam erro e percam seus benefícios. É isso aí que eu tenho para falar.
Com certeza, me coloco à disposição. Assim que o pronunciamento sair na segunda, com os esclarecimentos, eu pretendo, sim, dar essa orientação e a gente pode criar, sim, esse mutirão para poder ajudar a população, porque, como eu tinha falado para o Cristiano, eu acho que isso daí é uma obrigação nossa, né? Um dever social, um dever nosso de cidadã, a orientar a população nesse momento tão delicado que a gente vem atravessando. E a questão dos bancos, a princípio, o banco pagador vai ser a Caixa Econômica. Então, assim, quem já tem a sua conta corrente na Caixa, ok. Quem não tem, eles devem criar uma conta ali poupança ou que seja uma conta corrente emergencial para essa finalidade. E a pessoa pode sacar uma única vez esse valor, tá? Na verdade, não, perdão. Transferir de uma conta para outra única vez. Então, assim, também é um apelo que a gente tem que fazer à população para tomar esse cuidado, né? No momento de que for transferir esse valor para alguma outra conta, transferir para alguma outra conta que esteja no verde, que não esteja no vermelho, né? Ou então retire esse dinheiro na boca do caixa, na loteria, porque eles também vão disponibilizar esse sistema, sem aglomeração, óbvio, entendeu? Então, o que me preocupa mais nesse auxílio emergencial serão os possíveis erros, serão as pessoas que terão direito e que ficarão de fora, porque eu prevejo que irá acontecer isso, gente, não tenho poder, não sou vidente, mas como nesse país tudo funciona de uma forma muito arcaica e errada, eu prevejo que vai ter muita gente que precisa e que vai ficar de fora sem conseguir esse auxílio. E por falta de informação, por incompetência do governo, por uma série de fatores. E é isso que me preocupa muito, sabe? Então, eu acho que o nosso dever agora é chegar ao máximo nesse povo para poder ajudar e auxiliar da melhor forma possível, com certeza, com certeza. Olha, Rafa, deixa eu só uma coisa rapidinho aqui, Éder, só para ter uma ideia. Eu trabalho em escola e assim eu trabalho numa comunidade muito pobre e muitas vezes eu conheço casos de famílias muito pobres que às vezes não tem nem o que vestir ou às vezes até tem uma dificuldade para alimentar os seus filhos e muitas vezes elas não conhecem como funciona o programa Bolsa Família, se eles têm direito ou não. Um programa que, poxa, já tem quase 20 anos o programa e o pessoal às vezes não sabe como é que funciona. Sim, a desinformação. São, às vezes, pessoas analfabetas, não têm acesso, não sabem nem o que é internet, não têm acesso à internet. Então, isso é muito grave, Eu acho que só a gente mesmo, como cidadão, como ser humano, vai poder ajudar as pessoas nesse momento, porque o governo passa essas informações soltas, quebradas, entendeu? Nós aqui que trabalhamos com isso, profissionais da área, a gente vai juntando as informações, vai correndo atrás, vai se informando para poder tentar passar da forma mais simples e objetiva possível. E é isso, o meu medo maior é isso, porque a gente vai se deparar com muita gente que precisa e precise muito e que vai ficar de fora. E é isso que a gente não tem que permitir. Aliás, assim, a gente tem que falar sobre essa falta de urgência, né, do governo, é uma coisa absurda. A falta do senso de urgência é clara, dá para ver, está estampado. Assim, se tivesse ali vontade política, essa hora já as pessoas já estariam recebendo. Se tivesse um gestor e vontade política, como teve em Niterói, foi o que eu falei logo no início, quando você tem um gestor, né, como a Giovana Victor, e tem um prefeito com vontade, um gestor bom e um prefeito com vontade política, a coisa acontece. Sim. Nesse momento, era para o Bolsonaro estar com isso como prioridade na mente dele. Olha só, a gente tem que cuidar dessa população que não está trabalhando, então vamos fazer de tudo para que esse pagamento seja feito o mais rápido possível. Juntar uma equipe e falar o que a gente pode fazer, quem pode ir fazendo uma coisa, quem pode ir fazendo outra, enquanto a gente vai aprovando a lei, a Caixa Econômica já começa a trabalhar para operacionalizar esses pagamentos. Sim, então, assim, a falta de urgência, de senso de urgência está claro, e é muito triste isso.
Né? Estão fazendo os obrigados, né? A verdade é essa. Porque quando é um governo pelo povo, para o povo, quando é um governo mesmo que está ali pelo povo, tudo anda, tudo caminha. Eles só queriam dar R$200. Sim. Pois é, até aproveitando esse gancho, eu acho que não falta competência, não falta vontade política. Na verdade, eu acredito que a vontade política é essa, é contra-informação. Você vê que os bancos receberam o anúncio do auxílio exatamente. no dia 15 de março. Eles, no dia 30 de março, anunciaram algumas medidas, na verdade, realizaram algumas medidas que haviam sido anunciadas para um setor empresarial. E, enfim, Bolsonaro demorou 5 dias para sancionar uma lei com, sei lá, tem 20 artigos. Eu ainda não tive nem acesso à última minuta que foi aprovada pela Justiça. Ínfima. Não são nem 2 páginas, 3 páginas. Pois é. Então, assim, há uma deliberada vontade de postergar, já pensando quanto mais tempo eu ficar com dinheiro no caixa, melhor. Quanto menos informação a população tiver, menos eu vou gastar. Eu acho que é um sadismo puro de conta mesmo. Ele está fazendo a conta como ele... Enfim, E outra questão... Sem contar que eles podem estar aí privilegiando. Eu não posso acusar, entendeu? Mas também não sou inocente. Então a gente tem que levantar a bola. A nossa história não permite que a gente seja inocente. E tem outra questão... Não tem como. E tem outra questão muito cruel que eu esqueci de mencionar aqui, foi com relação aos taxistas e motoristas de aplicativo. A gente sabe que uma considerável parte dos trabalhadores informais estão no Uber, estão no 99, estão no Cabify. 6 milhões. Então, e eles deixaram de fora essa população a princípio. Tem até uma emenda aí a caminho, que já foi aprovada na Câmara, vai para o Senado e peraré piriri. Essa renda mínima, ela está sendo aperfeiçoada já no Congresso, para ver quem ficou de fora colocar, já, pelo menos isso, né? Eles são tão cruéis que, assim... Mas isso é questão para outra pergunta. Vai lá. Senão vocês vão pode fazer. Vai, a gente fala demais. Não, foi obrigado a cortar, porque senão daqui a pouco vocês vão estragar. Se deixar... Dois advogados numa só live. Se deixar, a gente abre uma cerveja aqui e conversa a madrugada inteira, né? Se dividir comigo, tá beleza. Bom, então vamos lá. Eu queria falar até mais. Rafa, eu queria saber de ti quais são os vetos que o Bolsonaro ele impôs à proposta. O primeiro foi aquele que eu tinha falado, que foi o que mais me incomodou, foi o que eu falei anteriormente, a questão das contas. E um outro veto que me incomodou bastante foi com relação à possibilidade de postergação do benefício. Ele vetou isso, tá? Porque lá no finalzinho, no último artigo lá da PL, vinha prevendo uma possibilidade de postergação do benefício, caso fosse necessário, caso a pandemia se perdurasse, enfim. E ele vetou isso de forma cruel, porque ele alegou que isso daí iria afetar o governo em mais ou menos 22 milhões de reais. E aí eu falei assim, gente, eu ali refletindo, quando eu peguei aquele veto ali na minha frente, eu falei assim, gente, não foi um veto só por maldade, foram 2 maldades aí nesse sentido. Um de realmente vetar a postergação do benefício, e o outro foi com o intuito realmente de retardar o pagamento à população. Então, isso foi tudo muito bem pensado, muito calculado por eles, sabe? Tudo muito intencional ali, milimetricamente calculado. Foram vetos, não foram vetos que atingiram a população em geral, ou seja, não retirou nenhuma categoria, não baixou o valor, mas atingiu com essa covardia de não permitir que o benefício, o auxílio seja postergado caso seja necessário. Complicado, hein? E também não teve uma questão também no mesmo dia também não teve uma questão envolvendo o BPC, que ele também tinha vetado, que eles iam dar um valor maior, né? O valor de um salário mínimo, e ele foi lá e vetou também. Sim, né? sim, me passou aqui, realmente sim, eu acabou fugindo aqui da minha cabeça, mas teve também a questão do benefício de contribuição permanente, foi o do continuada, que foi a questão do salário mínimo também que ele vetou.
Essa daí eu sabia que era uma das que ele tinha feito essa Foram baita 3 vetos, sacanagem. isso. Foram 3 Não, vetos. eu e a Verônica, a gente conversou antes e ela tinha falado sobre os 3 vetos. Bom, mas então vamos para a próxima pergunta, né? Que é a pergunta que é, bem dizer, uma pergunta sem graça, é uma pergunta surpresa, né? Que eu estava até conversando isso hoje com a Verônica, né? Que ontem saiu uma matéria no Jornal Nacional, que a equipe de reportagem ela abordou uma série de pessoas que elas não se encaixam no perfil do programa Renda Básica Emergencial. E a gente sabe que nós temos essa pandemia, nós não sabemos quanto tempo ela vai durar, e como a gente já falou, né, anteriormente, deve vir uma recessão econômica posterior à Covid-19. Então, assim, para esses casos, né, e aí vem a minha pergunta sem graça, né, não há uma previsão de que se insira mais pessoas nesse programa futuramente? Sim. E me diz uma coisa, outra coisa. E nesse caso, a gente não poderia já cravar que o programa poderia ser prorrogado? E aí que está minha pergunta sem graça. Então, existem sim algumas emendas. Eles só não incluíram as emendas no projeto originário para que não puder, para realmente não retardar mais ainda o pagamento da população. Mas aí temos essa emenda que eu comentei anteriormente, que é com relação aos motores de aplicativo, taxistas, artistas, indígenas. Tem uma emenda também que vem falando sobre os pescadores, o pessoal que sobrevive do bar. A emenda também que contempla, assim como contemplou as mães solos, eles também querem contemplar os pais solos, também com o auxílio duplicado de R$ 1.200. Então, a gente vai ter uma série de categorias que eu estimo muito, por uma questão de justiça, que sejam contemplados por esse auxílio. E a gente está aguardando aí, né? Oi? Vamos ver moradores de rua recebendo benefício? Olha, não li nada a respeito, Vê. Não li nada a respeito com relação a moradores de rua. Eu queria... Me surgiu uma pergunta por conta dos moradores de rua. Quem perdeu documentação, vai ter algum problema para receber? Então, o cadastro, esse pronunciamento de segunda-feira, eles vão informar quais serão os documentos exigidos. Mas eu vi uma reportagem outro dia informando que alguns cartórios estão isentando a população de taxas para que possam retirar. Oi? Não, Glória. Sim, para que possam retirar os seus documentos. Essa parcela da população de rua, a gente sabe que é extremamente delicada, porque eu acho que são pessoas que precisam de alguém para, não só, além de orientar, precisam levá-las até esses lugares. É uma população muito desassistida. Então, eu creio que realmente tem que ser feito, sim, algum projeto, alguma atitude nesse sentido para que possam, sim. Agora, a população de rua, se você pegar a legislação ali e olhar, eles já se enquadram nesse requisito, porque são trabalhadores informais ou são pessoas desempregadas, então, que não possuem, não se enquadram na renda, tanto per capita quanto familiar mensal. Então, eles já são beneficiados pelo auxílio. A questão é quem irá com essas pessoas fazer isso e levá-los, de fato, a implementar isso. É isso que tem que ser discutido aqui. Essa é a minha preocupação, que muitos deles não têm documentação. É verdade. E aí o papel das pastorais. Isso, exatamente. Sim, eu acho que... Se a gente desculpa. Nada, pode falar, por favor, Helder. Se a gente perceber, foi a população que primeiramente sentiu os efeitos da quarentena. O pessoal que vive na rua, vive de doação de esmola, né, em sinal. Sim. E essa população está completamente desassistida, enfim. Total. Quando sobra muito, fica na frente de supermercado, de padaria, o que quer que seja. Mas, inclusive, há meio que um certo receio até de contaminação da população, querer ajudar, mas tem medo de chegar perto, enfim. Essa população é que me sensibilizou. Quando eu
saio eventualmente de casa. Eu estou passando por uma mudança no meio da quarentena, e então minha casa está uma bagunça aqui, mas eu tive que sair várias vezes. E aí eu ficava angustiado quando eu via as pessoas na rua, meu Deus, ninguém está dando nem... Eu já ajudava algumas pessoas que tem os moradores de rua aqui, que já fixo, né, que ficam aqui perto da minha casa, e eu já ajudava, enfim. E agora eu estou ajudando mais, porque eu fico pensando, meu Deus. É muito complicado isso, muito delicado, porque muitos não têm nem consciência do que está acontecendo. Sim, muitos não sabem nem que a gente está vivendo uma pandemia. Quanto mais de auxílio emergencial, quanto mais direitos. Coitados, é uma situação muito, muito difícil isso, muito difícil. Eu acho que agora as ONGs, as pessoas que trabalham nesses projetos sociais, tinham que realizar esse trabalho, sim, de realizar ali um cadastro deles e botar uma pessoa à frente disso. Enfim, é o que a gente pode e deve fazer no momento. Sim, eu acho que é a hora da sociedade se movimentar para ajudar essas pessoas. Porque a gente não pode permitir que ninguém fique de fora por causa de bobeira, por causa de erro, porque faltou um documento, enfim, não é hora. Na verdade, assim, eu tinha uma preocupação muito grande de que o governo colocasse regras rígidas para o recebimento, para o cadastramento, para o recebimento dessa renda. Eu acho que não tem que ter regras rígidas para isso. Tem que afrouxar mesmo. Não é hora de ficar economizando centavos. É para liberar o que for preciso liberar, até porque é muito pouco diante do que eles liberaram para os bancos. Eu não sei quanto o valor que eles compraram de títulos podres. Esse dinheiro é um dinheiro perdido. 75 bilhões, parece. Então, aí para o povo 45 bilhões vai ficar economizando centavos? Exatamente. Sabe? Não podemos permitir. É hora de afrouxar mesmo, não criar regras rígidas, enfim, facilitar o máximo possível o recebimento dessa renda. E como a gente não tem isso, infelizmente, né, a gente tem um presidente, a pessoa que está governando esse país, não tem a menor preocupação, demonstra isso o tempo todo. Aliás, assim, a gente não é inocente, né? A gente sabe muito bem, eu percebo as movimentações, inclusive a grande mídia, e que foi um absurdo, assim, sabe? Veio contribuindo, né, para essa morosidade, e a grande mídia só começou a falar, a pressionar, depois que o Trump liberou lá o pacote de ajuda para a população lá nos Estados Unidos. Como se o Brasil tivesse atrelado a isso. Como se o Brasil precisasse... Sabe por quê, Rafa? Sabe por quê? Porque ele sabe que ia ser um escândalo. Sim. O Trump, nos Estados Unidos, o trabalhador vai receber $1.200 em casa, vai receber um cheque em casa, os trabalhadores. Isso ia ser um escândalo. E lógico que eles se viram obrigados a pressionar diante disso. Exatamente. Como é que eles não iam falar nada depois disso? Eles estão fazendo por livre e espontânea pressão, com certeza. Por livre e espontânea pressão. A mídia estava contribuindo, inclusive, no domingo que antecedeu o pronunciamento do presidente do Banco Central, no qual ele disponibilizou esse 1,2 trilhão, foi a primeira semana da pandemia aqui no Brasil, foi a primeira semana da quarentena, uma semana onde o Bolsonaro deu várias declarações desastradas, aquela semana que ele foi para a galera com suspeita de estar com coronavírus, cumprimentar a galera lá na manifestação, enfim, no meio dessa pandemia, e foi um jornal, nós tivemos também vários dias de panelaço, né? Já tivemos 3 dias de panelaço antes desse Fantástico, e o Fantástico não falou absolutamente nada. E aí meu alerta, lógico, apitou na hora. Eu falei assim, bom, por que o Fantástico, um programa que também é jornalístico, é tipo uma revista eletrônica, mas é um programa jornalístico, não falou absolutamente do Bolsonaro numa semana tão intensa quanto essa, com tantos assuntos. E o meu alerta ligou na hora, porque eu pensei assim, bom, eles podem estar querendo passar a mão na cabeça dele, e eu me perguntei qual é a razão, né? Então, assim, não tem como ser inocente, sabe? A grande mídia não falava nada, até o Trump liberar o maior programa de transferência de renda da história. Não tinha como, naquele momento...
E que já Foi no vinha dia. sido implementado em O países. Trump liberou, a Globo foi lá e fez uma reportagem, e olha que curioso, né? Colocou todos os economistas conhecidíssimos por serem neoliberais para falar, para defender essa renda mínima aqui no Brasil, para defender uma medida parecida, né, com a dos Estados Unidos aqui no Brasil. Enfim, só queria falar isso, desabafo. Só para concluir esse assunto de assistencialismo, a gente está enxergando cidade. Eu acho que os três fazem parte, moram numa metrópole, mas, salvo engano, no Brasil tem 5 milhões de indigentes. E eu acho que boa parte dos indigentes estão em regiões rurais e esse pessoal não tem a menor expectativa de ter qualquer acesso à informação para conseguir um benefício, enfim. Qualquer interior, acho que Pernambuco é um estado que é mais urbanizado, no interior são 195 municípios, acho que boa parte tem uma certa estrutura, mas eu fico imaginando nos estados ainda mais pobres, a população rural é completamente desassistida e, enfim, são indigentes, não tem absolutamente nenhuma assistência do Estado, e agora, com essa dificuldade, muito menos. Sim. E em relação até ao gancho da mídia, enfim, do silêncio, a mídia estava em choque, né? No dilema, o que é que eu faço? Eu digo que o sistema vai colapsar, o que é que eu faço? Posso reconhecer que estava tudo errado, que a gente precisa do Estado malvadão, enfim. E eu acho que eles estavam procurando a humanização do liberalismo, talvez acharam que estava criando em Luciano Huck, só que Luciano Huck parece que não deslanchou, e aí eu acho que eles vão investir em Dória, que já começou a flertar com Lula. Enfim, eles estão procurando um discurso. Tudo é discurso, tudo é narrativa, e eu acho que a mídia está procurando agora humanizar, tanto quanto os economistas, dizer, ó, a gente chega no limite, a gente precisa tomar alguma medida, não é tanto quanto eles estavam falando antes, só precisa disso aqui, um remédio, enfim, uma dose mínima para, tanto quanto foi idealizada a renda básica, né, lá atrás com o Friedman. Eu acho que já é um assunto para a gente conversar. Pois é. O governo veio até, Guedes aí veio com uma história de PEC, precisava de PEC. Eles estão tentando botar empecilhos gente, eles estão tentando não pagar isso da forma deles, entendeu? É isso. A gente tem que colocar muita pressão para que isso saia o mais rápido possível. E eles vão enrolar o quanto eles puderem enrolar, eles vão enrolar. Sim, e fazer um trabalho com essas pessoas que a gente sabe que não terão acesso à informação, muito não importante. terão acesso à internet, e a gente tem que arrumar uma forma de chegar até essas pessoas. Sim, muito importante. Eu não estou te ouvindo, Cristiano. Está sem áudio. Bom, então eu agradeço, né, a presença de vocês. Muito obrigado pelo debate. Eu agradeço também as pessoas que vão nos assistir e tenham todos uma boa noite. Até mais. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Valeu, Cristiano. Obrigada, Helder. Obrigada, Rafa, Helder. Um abraço.